eletromagnética. As ondas eletromagnéticas, elas se propagam num vácuo com 300 mil quilômetros por segundo. Quando elas mudam de meio, ou seja, quando elas saem do vácuo e passam para dentro do planeta Terra, a velocidade dela diminui, tá? As ondas de rádio, elas são ondas eletromagnéticas que têm maior comprimento e menor frequência. E dentro das ondas de rádio, eu tenho a AM e a FM. A FM, ela tem uma melhor frequência e porque ela tem menos intervenções dos cabos de tensões. A AM, eu tenho uma maior amplitude. Aí depois eu tenho as ondas de TV, né? E as ondas de rádio são AM e aqui as ondas de TV FM. Aí eu tenho as micro-ondas. O que são as micro-ondas? São, como o próprio nome já diz, micro-ondas. Essas ondas, elas são menores e essas ondas a gente pode encontrar no micro-ondas. O que o micro-ondas faz? A temperatura, a luz, né? A frequência dele vai fazer com que os alimentos, que todo alimento possui água, as moléculas se agitem, e aí eles, com a agitação, ele vai aquecendo esse alimento. E aí, como o micro-ondas, se você olhar dentro dele, ele é todo feito com placas de alumínio, essas placas que vão refletir, então ele não deixa esse calor sair. Aí nós temos, infravermelho. É a cor que está mais perto da nossa luz visível. Então, infravermelho. Essas luzes infravermelhas são aquelas luzes que a gente usa nos controles de TV, nos controles de ar-condicionado, ela está dentro do nosso espectro eletromagnético. Essa luz visível é a luz que a gente consegue enxergar. A luz visível, ela é luz branca. Então, o branco, ele tem todas as cores. E aí, nós temos as luzes ultravioletas, né? Que ela é chamada de ultravioleta porque ela tá aqui, bem depois do violeta. Então, por isso que é ultravioleta, ela é maior que a cor violeta. E por isso que, infravermelho, ele tá menor que o vermelho. Essas luzes ultravioleta, ela é usada para desinfectar, né? Para esterilizar materiais em alguns hospitais e também usada no tratamento de doenças de pele, que elas vão matando aí essas ultravioletas. E também a gente tem as luzes ultravioletas, que são as luzes que o sol ele reflete. Aí depois nós temos aí as ondas de raio-x, essas ondas aqui ela já vai tendo uma maior frequência, e essas ondas de raio-x, o nosso corpo ele absorve essas ondas, aquilo que for osso, ele vai refletir, ele vai mostrar, vai ficar branco, e as partes moles, que é aquilo que ele não consegue, que ele vai só passar, né? Ele não vai parar, não vai ficar ali preso, não vai absorver, aí ele vai ficar preto dentro do raio-x. Então, por isso que no raio-x a gente vê só os ossos. E depois nós temos os raios gamas. O que são os raios gamas? São aqueles raios perigosíssimos, que são raios que são produzidos em usinas nucleares, que são feitos a radiação. Só que também esses raios gamas, ele é um raio perigoso, nuclear. Então ele mata. E aí ele é usado para quê? No tratamento de câncer, para ele matar as células cancerígenas. Só que quando ele é colocado naqueles aparelhos de gente fazer radioterapia, ele é muito bem guardado, né? Tanto que tem a do Césio 25, porque ele era uma clínica de radioterapia, por isso que teve aquele acidente. E aí esses raios, ele vai centralizar bem na onde tem o nódulo, o nódulo cancerígeno lá. E aí a gente tem as fontes luminosas. O que são as fontes luminosas? As fontes luminosas são aquelas fontes que produzem luz própria. O Sol, ele é uma fonte luminosa, que ele produz luz própria, e ele é uma luz própria permanente. Aí a gente tem a lâmpada de um carro, a gente tem a lâmpada de casa, a tela de um computador, a tela do celular, uma vela que ela também produz luz própria, porém ao mesmo tempo é temporário. Vai chegar uma hora que ela vai acabar. E aí nós temos também as fontes secundárias. As fontes de luz secundárias são aquelas que vai refletir a luz própria, a luz de algum lugar. Por exemplo, a Lua. A Lua ela é uma fonte secundária que ela vai estar refletindo a luz do Sol. E aí depois nós temos os meios de propagação. Quais são os meios de propagação? Transparente, translúcido e os opacos.
O transparente, ele vai refletir a minha imagem do jeito que eu vejo, porque ele vai estar no mesmo, a luz vai estar no mesmo meio, e aí ele vai refletir. Então, eu consigo ver a imagem certinho, do jeito que ele tá, eu vejo, como se fosse uma porta de blindex, o meio transparente. Aí nós temos o meio translúcido, que são aqueles espelhos aí, que é todo cheio de ondulações. Então, a gente consegue ver o que está do outro lado, porém, a gente enxerga com... embaçado, distorcido, isso mesmo. E aí o meio opaco, uma porta de madeira, uma parede, ele é o meio opaco. Por mais que do outro lado tenha uma luz acesa, eu não consigo enxergar, porque esse meio opaco, ele não deixa a luz passar de um lugar para o outro. Correto? Uhum. O transparente, a luz passa, do mesmo jeito que chega, ela sai. E o translúcido, a luz, ela vai ter uma distorção aí da minha imagem. E aí depois nós temos as cores dos objetos, né? A luz branca, ela reflete todas as cores, ou seja, sempre que eu tiver um lugar que ele vai estar iluminado por luz branca, eu vou conseguir ver todos os objetos, porque a luz branca, ela reflete, ela reflete todas as cores, e aí aquele objeto verde eu vou conseguir ver ele verde, o objeto azul eu consigo ver ele azul. A luz preta, uma luz preta, o preto, ele absorve todas as cores. Então, a não ser que eu tenha um objeto preto e ele é iluminado com uma luz branca, eu vou conseguir ver ele, porque o branco é todas as cores. E se ele for iluminado por uma luz amarela? Não vou conseguir ver nada, vai ficar preto, porque ele absorveu a cor, tá? Vai absorver, ela só vai refletir a cor dela. Então, ou seja, um objeto vermelho, eu tô dentro de uma discoteca, eu só consigo ver alguém com uma blusa vermelha se tiver a luz vermelha ligada. Eu tô dentro de uma discoteca, tá saindo aqueles negocinhos lá. A hora que aquela luz que tá movendo lá, que é jogo de luz, acho que chama jogo de luz, ele bate em alguém que tá com uma blusa amarela, a luz amarela bate em alguém que tá com luz amarela, aí eu consigo ver que ele tá com luz amarela. Ai, tô procurando alguém, tá tudo escuro, então eu vou ter que ficar esperando a luz da cor daquela roupa estiver sendo refletida para eu poder encontrar alguém. Branco, eu vou enxergar todas as cores. O preto, eu não vou enxergar nenhuma cor quando estiver num ambiente escuro. O vermelho, eu só vou enxergar o vermelho dos objetos vermelhos. Luz vermelha, eu só enxergo o vermelho. Luz verde, eu só enxergo aquilo que for verde. E assim por diante. Aí a gente tem a reflexão e a absorção da luz. Então, quando nós temos a reflexão, a gente lembra do quê? De refletir. O raio incidente, ou seja, o raio que ele bate na minha superfície, numa superfície irregular, que vai ser a minha superfície refletora, ela vai sair, o raio refletido, ele vai sair com a mesma angulação em relação à normal. Por quê? Porque a minha superfície ela é uma superfície regular. Então, a mesma angulação em relação à normal do raio incidente vai ser a mesma em relação ao normal do raio refletido. Agora, quando a minha luz ela bate numa superfície irregular, eu tenho a reflexão difusa. Por que eu tenho uma reflexão difusa? Porque apesar dela estar sendo iluminada, como esse meio ele é um meio irregular, eu não vou conseguir ver, eu não vou conseguir enxergar certinho como que vai estar esse objeto. Por exemplo, a reflexão de uma superfície no espelho de carro, no espelho plano. Quando eu tenho um retrovisor ou espelho da minha casa, eu consigo me ver do jeito que eu realmente sou. Por que eu consigo me ver? Porque ele é um meio plano. Agora, quando eu tenho aqueles espelhinhos nos lugares, nas lojas, no banco, que ele é meio ovalzinho, o que eu vou ver? Eu vou ver a imagem toda distorcida. Eu vou ver ela toda meia que diferente, porque ele é uma superfície irregular. E aí, nesse caso, nós temos os espelhos convexos, que são os espelhos que eles estão distorcidos, que eles distorcem as imagens. E os espelhos côncavos, ele vai produzir a imagem do jeito que ela é, certo? Uhum. Do jeito que ela é e maior, né? Eu preciso decorar essas duas?
Você precisa saber o que é côncavo e o que é convexo. Ah, tá. Então, ó, os espelhos curvos podem ser côncavos ou convexos. Os côncavos, eles têm superfície... Isso aqui não. O côncavo é aquele que é fundo, né? Uhum, E isso. o convexo É aquele que é a curva para fora. é. Isso. Aí eu acho que esse daqui de cima enxerga maior e Isso. o de baixo enxerga menor. Isso mesmo. Ó, os objetos estão próximo ao espelho, é o côncavo, tá? E aí a gente tem a lupa, né? As lentes. As lentes, eu só consigo enxergar um objeto mais perto de mim ou mais longe, por exemplo, o microscópio. O que o microscópio ele faz com com qualquer coisa que eu for olhar? Ele amplia. Ele amplia. Por quê? Porque a lente do meu microscópio, ela o quê? Ela é uma lente convergente. Porque a lente convergente, ela amplia a minha imagem. E a lente divergente, ela vai diminuir a minha imagem. Mas tem como colocar uma lente convergente também, né? Ou não, divergente. Tem, se eu quiser ampliar, se eu quiser... um binóculos. É. O binóculos, eu coloco o binóculos, eu vou ampliar, eu vou conseguir enxergar de longe, não é? Por quê? Porque eu estou ampliando isso daí. Então, quando eu uso um binóculos, o meu binóculos está com a lente o quê? Convergente. Convergente. Mas tem hora que ele está muito perto e aí fica embaçado. O que eu faço? Eu vou afastando e aí eu estou deixando a minha imagem menor. E aí eu tenho lá minha lente divergente para fazer esse afastamento, tá? E a refração da luz. O que é a refração da luz? A refração da luz é quando eu tenho um raio, um feixe de luz, né? Que eu estou refletindo sobre um determinado objeto, porém, um pedaço dele está no meio e o outro pedaço está no outro meio. E quando essa luz ela passa de um meio para o outro, ela vai ter a velocidade dela e a frequência, a velocidade e o comprimento dela vai se alterar. Então, a velocidade e o comprimento se alterando, vai parecer que esse objeto está quebrado. Igual quando eu tenho uma pessoa dentro da piscina, que eu olho assim da água, o corpo dela está para fora. Igual quando eu tenho um lápis dentro de uma água, uma caneta, um canudo, a hora que eu olho lá, parece que o lápis está quebrado. Por quê? Porque o feixe de luz, ele bateu em um meio e está saindo do outro. Então, por isso que eu vejo ele diferente, tá? O raio luminoso, ele descreve o ângulo de incidência. Então, raio luminoso é o raio que está entrando, porque do mesmo jeito que ele entra em relação ao normal, que é uma linha imaginária, ele vai sair em relação a normal também. Então, se meu raio incidente for 30 graus, o meu raio refratado também será 30 graus. Isso é super importante, porque às vezes ela coloca lá, um raio incidente está a 30 graus, qual que vai ser o raio refratado? Vai ser 30 graus também, porque a angulação é a mesma. Que tiver em uma superfície Lúcida, vai ser 30 graus também. vai ser o mesmo raio. Na translúcida não, que é aquela irregular. Aí muda? A irregular muda, isso. Ela só vai ser a mesma angulação, ó, na reflexão, tá? Na reflexão, ela só vai ter ela só vai ter a mesma angulação se eu tiver uma superfície irregular. Se eu tiver uma superfície irregular, igual aqui, ó. Esse daqui, a luz bateu na pessoa. Aqui, ó. Ele tá aqui? Pode ver que tá até maior aqui, não tá? Então, é porque essa superfície aqui é uma superfície irregular. Então, isso aqui vai 80... Não dá pra saber. A gente não consegue saber. Só se for numa superfície regular. Ou se for a refração. Na refração, esse ângulo aqui, lê, ó. Ó. Esse ângulo que ele... Aqui deve ser desse lado aqui. Esse ângulo aqui, ó, normal, ó. Tá vendo? É o mesmo desse ângulo aqui, ó. Ó, se eu pego aqui, ó. É o mesmo ângulo. Então, o ângulo que o lápis colocou aqui e o que ele saiu ali, ó, é a mesma angulação. Tá bom? Tá. Deixa eu ver. Aí a lente a gente já falou, né? Se eu tenho um microscópio, se eu tenho um binóculos lá, das lentes convergentes e das lentes divergentes. Aí eu não sei se ela pode dar isso daqui como se forma o arco-íris, ó. O arco-íris,
ele é a luz branca do sol, que intercepta uma gota de água, lembra que eu falei para você? E aí a luz, ela é refratada, ou seja, ela vai quebrar, e aí ela vai fazer com que as gotas, elas se misturam e formam as várias cores. Aí quando a luz, ó, presta aqui, ó. Quando a luz atravessa a superfície líquida ou sólida, acontece a refração e aí aparecem as cores do espectro de cores. Certo?